Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre John Arias, ex-jogador do Fluminense, comprado na metade do ano por 17 milhões de euros no Wolverhampton, e a coisa não poderia ser pior para o atleta na Inglaterra. Torcedores do Wolverhampton têm se referido a ele como fraude, um merda, desastre e jogador acima do peso. Tudo porque o início do John Arias e do time dele não poderia ser pior. O Arias tem 12 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Ele só jogou 45 minutos contra o Fulham, derrota do time dele por 3-0. Na última partida nem sequer saiu do banco contra o Chelsea. Pior só a situação do Wolverhampton, que tem 2 pontos conquistados em 11 rodadas da Premier League. São 9 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória, cada vez mais distante dos demais. Só para você entender, enquanto o Wolverhampton tem 2 pontos, o Nottingham Forest, que é o penúltimo, tem 9. E é nesse contexto que já começam a surgir especulações de que o Arias pode deixar o Wolverhampton. E aí Flamengo, Palmeiras, o próprio Fluminense estariam de olho. Difícil imaginar que o Arias volte tão cedo ao Brasil, especialmente porque o colombiano topou de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, mesmo para receber menos, porque ele tinha o sonho de jogar na Europa. Notícias do Vasco. O Zé, o Vasco está preparando uma relação de jogadores que não ficam para a próxima temporada, aquela famosa barca, né? E essa relação conta com jogadores que não vão fazer nenhuma falta. Dentre os jogadores cujos contratos estão terminando, o único que interessa para ficar é o Puma Rodrigues, negociação que já se arrasta há algum tempo, ainda sem um acordo. Existe a convicção de que, no fim das contas, a renovação do contrato vai acontecer. Outros jogadores do Vasco que esses não devem ficar para a próxima temporada. O JP, está emprestado ao Avaí. O Lucas Eduardo, emprestado ao Avaí. O Maxime Domingues, emprestado ao Toronto. O Maicon, emprestado ao Curitiba. O Esforço, emprestado ao Juventude. O Alexander, emprestado ao Capital. Todos esses não fazem parte dos planos do Vasco, tá? A ideia do Vasco não é contar com nenhum desses atletas para o próximo ano. Então, eu falei primeiro sobre o Puma, depois falei sobre jogadores que não voltam. Agora sobre atletas que estão no Vasco, mas não vão ficar para o ano que vem. Maurício Lemos, completamente descartado, o contrato acaba agora em 31 de dezembro. Paulinho, mesma situação, o contrato acaba, não joga há algum tempo. O Vasco procura desesperadamente interessados em Jean Davi, o meia chileno, comprado por 8 milhões e meio de reais e que não joga desde abril. Mesma situação, ou situações parecidas do Lucas Oliveira, do Garré e do Estrela, jogadores que estão emprestados. Já falei sobre o Pumita Rodrigues, beleza? Depois de atualizar sobre... A bola não vai rolar. Temos aí a data FIFA. Eu confesso a vocês que eu acho uma chatice sem tamanho isso aí. Quando é data FIFA e ainda é eliminatórias para a Copa, tudo bem, ainda vai. Agora, data FIFA para fazer amistoso, que na minha opinião acrescenta muito pouco, eu acho uma chatice completa. Enfim, a gente precisa falar de alguns assuntos aleatórios, outros nem tanto, mas o que eu preciso mesmo é da sua moral, que você sente o dedão no like, que você compartilha nas suas redes sociais, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, principalmente nesse momento que a bola não está rolando. Então, torcedor, eu quero falar sobre 2 assuntos hoje aqui, nesse Acorda Vascaíno. Primeiro, falar sobre essa troca de gramado de São Januário. Algo que pegou muita gente de surpresa, porque o torcedor não imaginava que, com a reforma batendo a porta, o Vasco tivesse que trocar o gramado de São Januário. Basicamente, numa previsão pessimista para 2 jogos, numa previsão otimista para 3 jogos. Quem sabe fazer uma final de Copa do Brasil em São Januário. Tem a possibilidade também de uma eventual final ser no Maracanã. Isso é algo que dá outro debate que eu nem quero entrar aqui nessa esfera. Eu já falei para vocês que eu acho que quem prefere São Januário tem os seus prós, sem dúvida nenhuma. Quem prefere o Maracanã, mesmo prós e contras, tá tudo certo. Eu acho que é algo que tem que ser conversado internamente e comissão e jogadores é que devem escolher isso. Enfim, é o meu ponto de vista. Mas eu queria falar sobre essa troca de gramado, a importância dessa troca de gramado, mesmo que seja para apenas 2 ou 3 jogos. Porque assim, torcedor, existe algo que é a identidade institucional. Isso independe se é de uma empresa, se é de um clube de futebol, se é de uma loja, se é de uma franquia. A identidade institucional de algo precisa ser muito preservada.
E nós, vascaínos, temos um orgulho gigantesco de São Januário. Eu, particularmente, posso falar de cadeira, inclusive porque eu tenho São Januário tatuado. A fachada de São Januário está tatuado na minha perna. De tanto que eu gosto de São Januário e brigo e tenho orgulho de São Januário. E um São Januário tão maltratado pela mídia tradicional, tão zombado pelos nossos rivais, tão, sabe, sucateado nos últimos anos, não era legal a gente dar armas para que o inimigo pudesse zombar da nossa casa. E, infelizmente, o Vasco estava oferecendo não só armas, o Vasco estava oferecendo um arsenal inteiro para quem gosta de zombar de São Januário. Porque o aspecto visual do gramado de São Januário nos últimos 3, 4 meses era uma coisa horrível. Como falam os adolescentes agora, uma coisa horrenda. Isso ali não tinha a mínima condição, sabe? Algo tudo manchado. E as pessoas já pegavam apelido, né? Até umas brincadeiras que eu não gosto. Ah, o gramado de São Januário parece estar com vitiligo. Gente, vitiligo é uma doença, não é para brincar com o vitiligo, né? Ainda bem que hoje as pessoas já conseguem levar isso melhor, as pessoas que são portadores dessa doença, até porque não tem nada demais. Então, é algo que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Citei aqui, mas eu não gosto. Ah, o gramado de São Januário parece um dálmata. Ah, o gramado de São Januário parece que já tem o mapa de calor online. Tudo isso a gente já ouviu sobre o gramado de São Januário. E daí, ouvindo as pessoas envolvidas, os atletas e tudo mais, o gramado tem esse problema aí na coloração, mas ele é um gramado bom para você jogar, ele não interfere no jogo. Gente, tem aquele ditado que não é só para parecer bom, tem que ser bom, sabe? Não é só parecer, ele precisa ser bom. Aliás, ele não tem que só ser bom, ele tem que parecer ser bom. Desculpa, me equivoquei aqui no ditado, né? Porque, gente, o gramado ali não estava legal da maneira que foi. Então, houve essa troca, o Flávio trouxe aqui o responsável da Greenleaf no News da última quarta-feira, uma entrevista esclarecedora, um show de jornalismo. Aliás, o Flávio Dias brinca, quando é para entrevistar, o Flávio Dias brinca. Eu tenho 46 anos e cada vez que o Flávio Dias pega alguém para entrevistar, eu fico assim, ó, prestando atenção, porque aí dá aula. Também é pouco tempo de estrada, né? Meu Deus do céu. Mas deixa para lá, senão vamos entregar a idade do homem. Então essa é uma primeira questão que eu queria aqui. Eu estou muito satisfeito e todo mundo está atrelando, mas vai trocar para reforma. Gente, já foi explicado mais de 1000 vezes, vamos explicar a 1001ª. Esse gramado sai ali de São Januário, acabou o ano, vai para o CT Moacir Barbosa e vai ser um novo campo do CT Moacir Barbosa. Então assim, aspecto financeiro, quase que nenhum. E o outro tema que eu queria trazer para vocês aqui é sobre Thiago Mendes. Por isso que eu botei o Thiago Mendes na capa aí. Thiago Mendes, que é um jogador que apareceu muito bem no Goiás, o São Paulo com aquela captação, o São Paulo adora um jogador que se destaca no Goiás, Josué, Mineiro, Danilo, para quem não sabe, são todos jogadores ali que sempre ficavam de olho, até porque o Cuca teve uma passagem pelo Goiás, depois foi lá e acabou pegando esses jogadores aí. E o Thiago Mendes foi para a Europa e fez uma boa carreira na Europa. Eu tenho um amigo meu, flamenguista, Gabriel Fronce, chefe da equipe de esportes da rádio que eu trabalhava aqui em Joinville, e quando o Thiago Mendes chegou no Vasco, eu lembro que o Gabriel comentou comigo assim, olha, Jean, eu não sei como ele tá, mas o Flamengo tentou inúmeras vezes esse Thiago Mendes quando estava lá fora. Lá atrás, já quando o Flamengo saiu com o Ediário, já tentou Thiago Mendes, quando veio o Jorginho tentou Thiago Mendes, quando veio o Eric tentou Thiago Mendes, então vários volantes que passaram pelo Flamengo, o Thiago Mendes sempre era citado. E chegou no Vasco e infelizmente não emplacou nos primeiros jogos, mas torcedor vascaíno não está escrito em lugar nenhum que o Thiago Mendes não vai jogar com a camisa do Vasco, sabe? Eu tenho muito medo, e já citei aqui durante a semana diversas vezes, que eu estava com medo que o Thiago Mendes vai virar o Cleiton Casapia a missão. Porque o Cleiton Casapia não teve oportunidade quase que nenhuma no Vasco, saiu do Vasco, botou para fazer gol lá em Portugal, tá para ser vendido aí por um valor muito superior ao que o Vasco repassou, e o torcedor, mas aqui não jogou nada. Não, gente, não jogou nada porque quase não teve oportunidade de jogar, né? Então o Thiago Mendes é um jogador que, se você tem 7, 8 anos aí de competições europeias, você tem que desempenhar no futebol brasileiro. E ele desempenhou. Tanto é verdade que o desempenho dele no São Paulo fez um clube europeu olhar por ele. Então, assim, eu acho que ele merece
1 ou 2 jogos aí agora de titular, para ver, sentir fisicamente como ele se encontra, e abriu essa brecha aí no jogo contra o Grêmio. Até porque a gente não vai ter o Cuesta, provavelmente, então o Hugo Moura deve descer uma casinha e abre essa brecha aí no meio de campo. E essa é uma posição no Vasco, esse volante ao lado do Barros, que ele tá pulando. Não tem ninguém que é o dono da posição ali. Então eu acho que o Thiago Mendes deveria jogar contra o Grêmio, deveria jogar contra o Internacional, para nós ter um entendimento se vai rolar ou não vai rolar. E se não vai rolar para esse ano, manda embora. Não! Vamos ver para o ano que vem. Vai ter uma pré-temporada, vai ter uma adaptação pela frente. O torcedor do Vasco está muito afoito para descartar jogador. Não se descarta jogador assim. Principalmente jogador que já teve em algum momento um bom desempenho e jogou numa liga boa quanto o Thiago Mendes. Então, eu acredito que o Vasco deveria dar essa oportunidade aí, o Diniz, nesses jogos, para a gente ter um entendimento. Até porque a gente vai ter agora 2 jogos contra o Fluminense. Quanto mais guerreirinhos nós tiver nessa guerra, melhor. E eu acho que o Thiago Mendes se enquadra nesse quesito. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou desse acorde aqui de hoje? Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo aí ao Jornal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama procurando reforços para a próxima temporada. Deixa sua opinião, seu comentário, o que você acha aí do time do Vasco. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!